Confissão traz posse por Dr. Norvel Ais Casa Harrison Tulsa, Oklahoma. Salvo indicação em contrário, todas as citações das Escrituras foram retiradas da versão King James da Bíblia. Quarto impressão, mais de 55.000 impressos. Conteúdo falando coisas à existência. Primeiras coisas. Primeiro, todas as promessas são nossas. Fale com a montanha. Conclusão. Capítulo 1. Falando coisas à existência. O Senhor me deu uma visão sobre como os cristãos deveriam falar. Ele nunca dá verdades todas de uma vez, porque não podemos aceitá-las. Então, ele começou a me ensinar sobre esse assunto há quase 20 anos. Eu tinha acabado de sair de uma igreja denominacional e não tinha ideia do que ele estava falando. Eu sabia que Deus havia me chamado para ensinar a Bíblia. Mas ele me chocou quando um dia se revelou a mim e me instruiu. Norvel, quero que você comece a ensinar a igreja, meus filhos, como falar. Eu não sabia o que ele queria dizer. Vendo do céu recebi um vislumbre do céu 2 vezes. Não vi tudo, mas Deus me deu um vislumbre 2 vezes. Já vi o suficiente para saber que a maioria dos cristãos ficará surpresa quando chegar ao céu. Naquele momento a verdade será confissão traz posse inegavelmente aparente, porque a Bíblia quer dizer o que diz, todas as promessas são nossas. Deus promete centenas de coisas na Bíblia. Pense só, existem centenas de promessas que nos pertencem, mas ainda assim tropeçamos tentando curar uma pequena dor de cabeça. Todas as promessas pertencem ao cristão crente. Se os receberemos ou não, é nossa escolha. Podemos querer as promessas, mas temos que seguir o caminho de Deus para obtê-las. Não há dúvida de que Deus deseja curar os crentes. Esta é uma das promessas que nos pertence. Muitos cristãos acreditam que Jesus poderia curá-los se quisesse. A grande notícia é que ele quer. E ele quer fazer isso agora. Mas a questão é, como obtemos a nossa cura? Tem a ver com o que Deus me ensinou. Tem a ver com aprender a falar. Não fale sobre as montanhas naquele dia, conforme o Senhor me instruiu nesta área. Ele disse, eu disse a meus filhos em minha palavra que todo aquele que disser a este monte, se falando coisas à existência removido. Marcos 11:23. Mas meus filhos não obedecem a isso. Eles não falam com a montanha. Eles querem falar comigo sobre suas montanhas. Isto não é bíblico. Deus não quer falar conosco sobre nossas montanhas. Ele não tem nada a ver com as montanhas de qualquer maneira. Deus não tem nada a ver com nossas doenças. Ele não colocou doenças, ou qualquer outro tipo de aflição, sobre os seres humanos. Os cristãos devem estar cientes de que, se alguma coisa vier trazer dano, não vem de Deus. Deus não coloca coisa sobre nós para nos causar danos. Ele é um Deus amoroso e gracioso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de mudança. Tiago 1:17. Este versículo de Tiago explica que somente coisas boas vêm de Deus. Coisas boas descem do céu. O céu é outro mundo onde Deus vive. O céu é um mundo onde não há doenças, não há cegueira, não há gripe, não há confissão traz posse e resfriados fortes. O céu é um mundo de perfeição. Se o céu é um mundo de perfeição, e nascemos de novo pelo sangue de Jesus e pelo Espírito de Deus, então nossos nomes estão escritos no céu. Somos cidadãos desse mundo celestial. O céu é outro mundo. É o único mundo real que existe. Todos os outros planetas, todos os outros mundos, desceram do céu pela boca de Deus. Deus criou planetas, estrelas, sóis e luas. Deus fala as coisas para que existam. Todo o universo surgiu porque Deus o trouxe à existência. Se algum dia os cristãos quiserem ter alguma coisa, eles precisarão que as coisas existam, ou não as terão. Podemos ter algumas coisas, mas estou falando de coisas grandes, coisas como curas e milagres financeiros. Obtemos algumas coisas simplesmente pelo processo de aprendizagem natural, porque somos seres humanos naturais que vivem no mundo natural. Mas temos um espírito vivendo dentro de nossos corpos naturais, que renasceu pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus vive dentro de nossos corpos naturais. Ele quer que tenhamos sua natureza divina. 2 Pedro 1:4, falando coisas à existência. E isso inclui aprender a fazer as coisas do jeito dele, do jeito que ele instruía em sua palavra.
Quero que você ensine meus filhos a falar, disse-me Deus. Eles não falam com as montanhas. Eles querem falar comigo sobre suas montanhas. Eu lhes disse: qualquer que disser a esta montanha, desaparece. Qualquer pessoa significa qualquer pessoa. Qualquer um pode dizer: câncer. Ei, câncer, estou falando com você. Você não pode me matar. Eu te ordeno, em nome de Jesus, afaste-se de mim, câncer. Ei, câncer. Você deve ir. Você tem que falar para que o câncer possa ouvi-lo. Ouço pessoas dizerem: oramos, acreditamos e ele ainda morreu. Você orou. E a pessoa com câncer? Ele falou com sua montanha? As igrejas apreciam o que o pregador fala. Se você está precisando de um milagre físico, se está numa situação de vida ou morte, você precisa ir a uma igreja onde o pastor acredite na cura. Confissão traz posse. Todo pregador recebe o que sai da sua boca, da mesma forma que Deus recebe o que sai da sua boca. Cada igreja, cada congregação desfruta de tudo o que sai da boca do pastor. Você pode precisar verificar seu pastor. O que ele prega é provavelmente o que você receberá de Deus, porque a maioria das pessoas que vão à igreja acreditam no que o pastor diz. Se você tem problemas de fígado e seu pastor acredita que Deus curará algumas pessoas de vez em quando, então você pode muito bem encontrar outra igreja. Se não o fizer, você morrerá. Se o seu pregador prega que Deus cura algumas pessoas algumas vezes, então o diabo sempre lhe dirá que você é aquele que não está em sua vontade de curar. Você não pode deixar brechas para o diabo adicionar-se, mas e talvez. Crer na palavra de Deus significa que não há mais dúvidas, porque ou você acredita ou não acredita. Não há meio termo. Capítulo 2 Primeiras coisas. Primeiro, uma vez que uma pessoa aceita Jesus e se arrepende, o Espírito Santo entra para habitar com essa pessoa para sempre. O Senhor nunca te deixará nem te desamparará. Hebreus 13, 5. O que ele quer fazer é cear com você, e você com ele o tempo todo. Apocalipse 13, 20. A motivação número 1 de Deus não é torná-lo rico, não é curar seu corpo, não é lhe dar um milagre. O principal desejo e fogo consumidor de Deus dentro dele é ter um relacionamento com cada um de seus filhos. Deus quer que você se arrependa de seus pecados e aceite seu Filho, Jesus, como seu Salvador pessoal para que possam viver juntos para sempre. Se qualquer paciente com câncer ou lúpus se ajoelhar, não porque precise ser treinado ou instruído a fazê-lo, mas por conta própria, e adorar livremente a Deus, ele não morrerá dessa doença. Mas muitas igrejas não ensinam aos cristãos como adorar o Senhor. Fui à igreja toda a minha vida e ninguém nunca me ensinou a adorar a Deus. Confissão traz posse. Os 3 filhos hebreus foram libertados da fornalha ardente porque se recusaram a dobrar os joelhos diante de um Deus falso. 3. E se você simplesmente adorar a Deus todas as manhãs sem pedir nada ao Senhor, Ele o livrará. Adore o primeiro. Entenda que Jesus não é simplesmente um Jesus do tipo Demi. É verdade que o Senhor suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas riquezas na glória por Cristo Jesus, Filipenses 4:19. Mas ele não é apenas um Jesus do tipo Demi. Ele é um Deus que quer ser adorado antes de tudo. Os cristãos precisam aprender a colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar. Volte ao seu primeiro amor, Apocalipse 2, 4, e aprenda a adorá-lo. É muito simples aprender a adorar ao Senhor. Ajoelhe-se e diga a Ele que você o ama. Ou conte a Ele enquanto você está deitado em sua cama, antes de se levantar todas as manhãs, ou quando estiver tomando banho. Apenas levante as mãos e adore-o. Você pede alguma coisa a Ele? Não. Apenas adore-o. Você pode pedir coisas depois de adorá-lo. Meu ministério está envolvido em programas que alimentam as pessoas. Eu acredito em programas de alimentação. Na verdade, eu falando coisas à existência, acreditam que os programas de alimentação devem começar em casa, na nossa nação. Não estou muito interessado em programas de alimentação de ministérios criados para alimentar pessoas de outro país, enquanto pessoas na sua própria cidade natal morrem de fome. Precisamos de ser fiéis aos que vivem na nossa cidade natal, estender a mão àqueles que não têm ninguém para os ajudar.
Eu estava orando um dia sobre nosso programa de alimentação e o Senhor me disse: nenhum ser humano desde que Adão foi criado, nenhum, jamais morreu de fome enquanto me adoravam e me serviam. Quando as pessoas se curvaram e me adoraram, vieram as chuvas, vieram os frutos e os campos de grãos floresceram. A maldição foi retirada de seu solo. Se o povo da Etiópia, onde milhares e milhares de pessoas morreram de fome, voltasse os seus corações para Deus, Ele abençoaria a sua terra. Anos atrás, eles amavam o Senhor. Anos atrás, o povo da Etiópia caminhava até Jerusalém para adorar a Deus. O coração de Deus está com um povo que se sacrificará para adorá-lo. No livro de Atos, capítulo 8, um anjo falou confissão traz posse para Filipe e orientou-o a ir para Gaza, no deserto. E lá, andando em uma carruagem, estava um eunuco que servia sob o comando de Candace, a rainha da Etiópia. Enquanto viajava, ele lia as escrituras do livro de Isaías. A Bíblia diz que este eunuco veio a Jerusalém para adorar. Embora não entendesse completamente as escrituras, ele sabia o suficiente para adorar e ler a Bíblia. Ele sabia que era a coisa certa a fazer. Quando Filipe perguntou ao eunuco se ele entendia as escrituras, o eunuco respondeu: como posso, se alguém não me guiar? Então Filipe subiu na carruagem e explicou detalhadamente ao eunuco sobre Jesus e o plano de salvação. O eunuco falou com a boca que cria em Jesus Cristo como Filho de Deus. A explicação foi tão clara que, quando passaram por um corpo d'água, o eunuco estava pronto para ser batizado. Quando saíram da água, Filipe desapareceu. O Senhor o transportou para outra cidade. Ambos os homens obedeceram a Deus. É incrível o que Deus fará por aqueles que o obedecem e o adoram. Falando coisas à existência, não podemos sair por aí tentando fazer com que Deus se ajuste a nossa abordagem a Ele. Devemos estudar a Bíblia e aprender como podemos agradar ao Senhor. Pergunte a si mesmo: o que posso fazer para agradar ao Senhor Jesus Cristo? Você pertence a Jesus agora, você não pertence mais ao diabo, então estude a Bíblia para ver o que você pode fazer para agradá-lo. Você descobrirá antes de tudo que pode agradá-lo adorando-o. Você pode aprender isso nos 10 mandamentos. 20. A palavra nos diz que devemos amá-lo de todo o nosso coração, mente, alma e força. Marcos 12:30. Aprendendo a ser um doador, a próxima coisa que você descobrirá que agrada a Deus é que o cristão seja um doador, amando o próximo como a si mesmo. Marcos 12:31. Jesus explicou que o segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro. Há alguns anos, Deus falou com um homem chamado Jet para pagar suas próprias despesas e viajar com meu ministério por 6 semanas. Ele deveria sentar-se na primeira fila em todos os cultos e observar o Espírito Santo em confissão traz posse trabalhar. Ele fez isso. Ele veio e viajou comigo, sentou-se na primeira fila e ouviu cada palavra. Ele começou a descobrir a verdade dentro dele. Jack não hesitou em doar seu tempo e dinheiro para aprender sobre a atuação do Espírito Santo. O ministério de Jack ocorreu em Cleveland, Tennessee, por cerca de 3 anos. Ele passou horas e horas ministrando aos desfavorecidos, aos oprimidos da sociedade. Eu vi ajudar a libertar as pessoas através da palavra de Deus. Eu o chamei de Hospital Espiritual de Deus. 14 daqueles a quem ele ajudou matricularam-se em nosso colégio bíblico. 14 em um ano. Eram pessoas abatidas que não tinham mais ninguém para ajudá-las. Eles precisavam receber treinamento intenso. Eu respeito o ministério de Jack. É preciso um tipo especial de amor, um tipo especial de doação para ministrar aos marginalizados da sociedade. Respeito Jack porque ele dedicava tempo, semana após semana, para ensinar e treinar pessoas com quem ninguém mais se importava. Sim, ajudar as pessoas oprimidas exige falando coisas à existência mais que oração. As pessoas devem receber treinamento intenso, aprender a caminhar na plenitude da vida para a qual Deus os chamou. Esse treinamento exige atenção total, porque o diabo usará todos os truques do livro para desviar a atenção da pessoa da palavra de Deus. Olhe, que canta em meus cultos, tem me ouvido pregar todos os dias desde que nasceu. Você pode dizer que ela tem a palavra nela. Eu não dei para ela.
Ela recebeu e está dentro dela. Depois de cantar, ela se senta na primeira fila. E ela faz isso o tempo todo. É por isso que Deus pode usá-la. Ela é ungida e chamada por Deus. Ela é uma doadora. Ela está disposta a dar de si mesma. Olhe, pode cantar uma música simples e o Espírito Santo começa a trabalhar na congregação. Há 2 anos, quando estávamos em Honolulu, falei em uma pequena igreja com cerca de 23 pessoas. Fiz o convite e uma mulher se apresentou. Comecei a orar por ela e o Senhor me verificou. O Senhor me disse: faça com que Olhe venha e ministre uma canção para ela. Confissão traz posse. Eu disse a ela: o Espírito Santo quer que você venha aqui e cante uma música para esta mulher. Sempre que peço para ela fazer algo assim, ela nunca questiona, nunca hesita. Ela nunca diz uma palavra, ela apenas faz. Ela começou a cantar e observei enquanto o Espírito Santo descia sobre a mulher e ministrava a ela. Ela foi curada enquanto estava ali, e soluçava. Então as bênçãos que ela estava recebendo começaram a fluir para a congregação e tocaram todos os presentes. Tudo porque uma jovem estava disposta a dar de si mesma e de seus talentos. É imperativo que os cristãos aprendam o que agrada ao Pai. 2 áreas onde podemos começar a agradar a Deus são na nossa adoração e na nossa doação. Capítulo 3. Todas as promessas são nossas. Não falhou nenhuma só palavra de toda a sua boa promessa, que prometeu pela mão de Moisés, seu servo. 1 Reis 8:56b. Porque todas as promessas de Deus nele Jesus são sim, e nele amém, para a glória de Deus por nós. 2 Coríntios 1:20. Se você abrir a boca e reivindicar seus direitos em Cristo Jesus, você viverá uma vida abundante. Certa tarde, quando eu estava realizando uma reunião em Cleveland, Tennessee, eu estava lendo em meu quarto e o Senhor me disse isto: todas as minhas promessas são suas. Diga à igreja, filho. Todas as promessas. Eu disse: como posso transmitir isso a eles, Senhor? Estou tentando fazê-los acreditar para um pouco de cura. E aqui está você dizendo todas as promessas são nossas. Confissão traz posse então, porque não os temos. Se Deus diz que todas as promessas são nossas, por que os cristãos não têm todas as promessas? Por que temos que tirá-los do diabo? Se você não tem alegria suficiente em sua vida, você tem que tirá-la do diabo. O Espírito Santo tem alegria. Ele pode deitar você no chão e fazer você rir e enchê-lo de sua alegria. Estas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. João 15:11. Não podemos julgar Deus, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21:22. Este pequeno versículo destruirá a maior parte da doutrina da igreja. Será que o Senhor realmente quer dizer que podemos ter todas as coisas que pedimos em oração? Mas Norvel, conheço alguém que acreditou, e não entendeu falando coisas à existência. Não existe acreditar em algo e não recebê-lo de Deus. Nunca houve. Se você acredita que é possível acreditar e não receber, então você não entende as Escrituras em primeiro lugar. Você foi enganado junto com todos os outros que não conseguem receber o que pedem de Deus. As pessoas dizem: nós oramos, acreditamos e o Senhor não fez isso. Nenhum ser humano na criação jamais acreditou em Deus em alguma coisa e não entendeu. Você não pode julgar Deus e não pode julgar a palavra pelo que aconteceu com alguém que você conhece. Não somos inteligentes o suficiente para julgar Deus. Quando Deus diz isso, simplesmente acredite. Deus disse que se você acreditar, você receberá. Se você deseja ser curado, o Senhor tem poder de cura. Essa é uma de suas promessas. Seu poder de cura é seu. O Senhor quer manter esse poder de cura fluindo pelo seu corpo através do que você diz. O que você deve fazer se recebeu oração para ser curado? Você deveria dizer: obrigado, confissão traz posse Jesus, por me curar. Eu só quero confessar que você é meu curador pessoal e sei que você está me curando agora. Quando você confessa que o Senhor está curando você agora, Ele está. Se você não disser que Ele está curando você agora, Ele não está.
Você pode fazer com que o poder de cura flua pelo seu corpo por um curto período de tempo se a unção vier sobre alguém e fluir para dentro de você. Mas mesmo depois disso, você deve dizer: obrigado, Senhor, por me curar. Obrigado porque o seu poder de cura está fluindo por todo o meu corpo, em nome de Jesus. A chave é dizer continuamente essas coisas com a boca. Continue a falar à existência o que você precisa. Capítulo 4 Fale com a montanha. Quando o Senhor me disse para ensinar seu povo a falar, eu mesmo não sabia o que ele queria dizer. Eu disse: o que você quer dizer com ensine seu povo a falar? Ele disse: você já ouviu alguém conversar com gripe? Eu disse: não, Senhor. Nunca ouvi ninguém conversar com gripe. Nunca ouvi ninguém conversar com câncer. Nunca ouvi ninguém conversar com fígado ruim. Nunca ouvi ninguém conversar com seu montanhas. O Senhor me disse que as coisas que estão erradas com os cristãos são as suas montanhas, sejam doenças ou aflições de qualquer tipo. Talvez você esteja procurando por sua cura há muito tempo, imaginando como pode fazer com que Deus o cure. Você pode aprender como fazer isso do jeito de Deus. Você pode ser curado falando com suas montanhas. Confissão traz posse, dizendo-lhes para serem removidos. Não está funcionando há alguns anos. Eu estava ensinando na Irmandade de Homens de Negócios do Evangelho Pleno em Indianápolis, Indiana. Eu havia ministrado uma sessão vespertina em uma de suas convenções. Quando terminei o ensino, fechei minha Bíblia e saí do auditório. Eu tinha acabado de sair do salão de baile e estava andando pelo corredor em direção ao saguão. Ouvi uma mulher atrás de mim dizer: Senhor Ais, não acredito no que você ensina. Parei e me virei. Lá estava uma senhora de meia idade, bem vestida. Eu respondi: ah, é mesmo? Não acredito no que você ensina, ela repetiu, porque não é verdade. Vou te dizer uma coisa, minha irmã, eu disse a ela. Vamos fazer um acordo. Se você me contar o que ensinei esta tarde que não estava na Bíblia, antes de tudo, pedirei desculpas a Deus. Depois, amanhã à tarde, pedirei desculpas a toda a convenção quanto ensinar. Eu falando coisas à existência, direi a todos que sinto muito. Então vou pedir desculpas a você e dizer que sinto muito. Porque Deus me chamou para ensinar a Bíblia e é isso que eu faço. Então pedi a ela que me dissesse que parte do ensinamento que eu havia dado naquela tarde não estava na Bíblia. Ela gaguejou por um momento e disse: não sei. Eu disse: você não sabe? Você me impediu e fez essa declaração ousada e agora não sabe? Ela respondeu: bem, o que quero dizer é que as coisas que você ensina não funcionam. Eu respondi: então, agora você está dizendo que não tem certeza se isso vem ou não da Bíblia, mas você está dizendo que não funciona. Se for assim, então você está dizendo que a Bíblia não funciona. Isso pareceu perturbá-la ainda mais. Finalmente, ela conseguiu explicar por que estava me dizendo essas coisas. Foi porque o marido dela morreu de câncer aos 41 anos. Ela disse: nós oramos, e muitas outras pessoas oraram. Todos nós confissão traz posse. Acreditou que ele receberia sua cura, e ele até acreditou que o Senhor iria curá-lo. Até o momento em que deu seu último suspiro, ele acreditou em Deus para sua cura, mas morreu. Depois de uma pausa, ela olhou para mim e acrescentou: essa é a razão pela qual não acredito no que você prega. Sinalize ao dizer isso, o Senhor falou ao meu espírito e disse: Sinalize-a, ela está no caminho errado. Sinalize-a com a verdade das Escrituras. Há muitos cristãos que sofrem aflições e doenças, ou são atingidos por coisas que Deus não pretendia que tivessem. Isso não significa que eles não sejam bons cristãos. Significa simplesmente que eles estão no caminho errado. Eles precisam ser sinalizados e direcionados para o caminho certo. Se eu puder mostrar-lhes o caminho da verdade, isso mudará as suas vidas. Observe que a senhora que me parou depois da reunião continuou dizendo que acreditava que o Senhor estava falando coisas à existência vai curar seu marido. Mas a verdade é que Deus não vai curar ninguém. Portanto, sua crença não era bíblica. Quando sua crença não é bíblica, você não chama a atenção de Deus. Você pode orar, mas Ele não fará nada. O Senhor não vai curar ninguém.
O Senhor já te curou. Jesus tem as listras nas costas para provar que pagou o preço. Cabe a cada cristão aceitar Jesus como o curador. Você deve falar como se ele fosse o seu curador e como se ele estivesse curando você agora. Essa é a responsabilidade de todo crente. Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por cujas feridas foste sarados. 1 Pedro 2:24 Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5 Confissão traz posse uma oração que diz: estou tentando acreditar de uma forma que possa fazer com que Deus decida ter misericórdia suficiente para entrar nesta sala e curar esta pessoa. É antibíblica e não terá resultados. O Senhor me instruiu a sinalizar para esta senhora porque ela estava no caminho errado. Perguntei-lhe se ela estava com a Bíblia. Ela fez. Eu disse: abra sua Bíblia em Marcos 11:23. Depois que ela localizou a escritura, eu disse: agora você acredita em Jesus, não é? Oh, sim, eu amo o Senhor e acredito em Jesus, disse ela. Então eu disse a ela: nesta escritura, Jesus está dizendo: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, desloca-te e lança-te no mar. Então eu disse: vê. Aí está você. Ela balançou a cabeça. Ver o quê? Não vejo nada. Ela ainda não havia feito a ligação entre esta escritura e a morte prematura de seu marido. Então eu a levei de volta às últimas 4 palavras do versículo 22, onde Jesus disse: tenha fé em Deus. Então, falando coisas à existência, eu perguntei a ela: você sabe o que Deus é para você? Deus é a Bíblia. João 1:1 nos diz: a palavra era Deus. Deus era a palavra, Deus é a palavra e Deus sempre será a palavra para sempre. E para sempre. O Salmo 107:20 nos diz que Deus enviou sua palavra para curar. Deus nos deu Jesus e ele nos deu as Escrituras para nos curar. Quando Jesus diz para termos fé em Deus, ele também quer dizer que tenhamos fé na Bíblia. Personalizando as escrituras mesmo depois de apontar essas escrituras para esta senhora, pude ver que ela ainda não entendia a conexão. Aprendi ao longo dos anos que posso ensinar e ensinar, mas as pessoas nunca receberão ajuda permanente a menos que eu consiga fazê-las repetir para mim o que estou ensinando. Mesmo assim, pode levar dias para que compreendam a verdade da lição. Eu sabia que essa senhora precisava me responder o que eu estava ensinando a ela. Finalmente, o Senhor me disse: use o nome dele, use o nome do homem. Então perguntei a ela: qual era o nome do seu marido? Diremos aqui que foi confissão traz posse João Smith. Perguntei-lhe se ela acreditava que a Bíblia foi escrita para cada crente. Ela me garantiu que sim. Se você acredita que a Bíblia é para todos, gostaria de lhe ensinar como personalizar as Escrituras. Vou ler o versículo novamente, eu disse a ela. Vou deixar de fora algumas palavras e, em vez disso, inserirei o nome de seu marido. Pois em verdade eu digo a John Smith, que John Smith dirá a este câncer: seja removido e lançado no mar. Quando disse o nome do marido dela e a palavra câncer, finalmente consegui sua atenção. Ela deu um passo para trás e olhou para mim com choque e surpresa no rosto. Senhora Smith, deixe-me fazer uma pergunta. Você já ouviu seu marido conversando com o câncer e dizendo seja removido? Não, senhor, disse ela. Então ela ficou calma. Ela não estava calma até aquele momento. Ela era uma mulher zangada e estava zangada comigo. Agora, com uma voz suave e gentil, ela disse: não, senhor Ais, nunca ouvi meu marido conversando com o câncer. Eu disse: você vê isso? Você vê a verdade em falando coisas à existência esta escritura? Ela disse: sim, eu vejo. Então ela acrescentou: você quer dizer que estávamos a apenas uma escritura da cura do meu marido? Eu respondi: não sou juiz do seu marido. Não sou juiz de nada. Deus não me fez juiz. Deus é o juiz. A palavra de Deus não precisa ser julgada, a palavra tem o seu próprio valor.
A palavra se mantém firme nas piores circunstâncias desta terra. A palavra de Deus falará alto e forte, com beleza e luz, e com vitória, sob quaisquer circunstâncias, se tivermos uma fé inabalável. E somos solicitados a simplesmente obedecer às palavras do Senhor Jesus Cristo. Esta querida viúva começou a chorar. Apenas um versículo das Escrituras e meu precioso marido poderiam estar vivos agora. Neste momento, disse ela. A senhora Smith estava certa. Um versículo das Escrituras pode salvar sua casa. Um versículo das Escrituras pode salvar sua família. Um versículo das Escrituras pode salvar sua vida. Conhecer a palavra de Deus é muito importante. A Bíblia nos foi dada como um salva-vidas. E confissão traz posse: Jesus é o doador da vida. Depois que a senhora Smith conseguiu recuperar a compostura e falar novamente, ela se tornou uma das mulheres mais doces que já conheci. Ela me pediu para perdoá-la e eu assegurei-lhe que a perdoei. Novamente eu disse a ela: você vê isso? Ela respondeu: se meu marido tivesse feito isso, se ele tivesse obedecido a Jesus e obedecido à palavra, ele ainda estaria vivo, não estaria? Eu disse: sim, ele iria. Por que não? O câncer teria que desaparecer. Ele não poderia ter permanecido. Amaldiçoando as raízes. Foi isso que Jesus me explicou sobre minha filha, Zona, quando me levou em espírito para o céu e me ensinou sobre as protuberâncias no corpo de Zona. Eu orei durante 5 anos e os crescimentos não desapareceram. O Senhor me ensinou no céu como orar sobre isso. Ele disse: se você amaldiçoar as raízes dessas protuberâncias no corpo de sua filha, elas morrerão e falando coisas à existência desaparecer. Isto é, se você acreditar e não duvidar. Ele disse: agora, não duvide de mim, filho. Não duvide de mim. Se você os amaldiçoar em meu nome, e falar com eles e lhes ordenar: saia do corpo da minha filha. Se você acreditar e não duvidar, eles desaparecerão. Antes de eu partir, ele me lembrou: amaldiçoem as raízes deles, assim como amaldiçoei as raízes da figueira. É por isso que digo Mateus 21 minutos e 22 segundos e Marcos 11:23 são minhas passagens favoritas. Jesus é a verdade e nada mais que a verdade. Quando Jesus me diz algo, eu acredito. E quando viu uma figueira no caminho, aproximou-se dela e não encontrou nela nada, senão apenas folhas, e disse-lhe: não cresça mais fruto em ti daqui em diante. E logo a figueira secou e os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: quão cedo secou a figueira. Jesus respondeu e disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também se disseres a este monte: levanta-te, e ser confissão traz posse, você lançou no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21:19, 22. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar que aquilo que ele diz acontecerá, ele terá tudo o que disser. Marcos 11:23. Estas escrituras me dizem que devo dizer isso. Devo acreditar, mas também devo dizer. Dê um nome e reivindique. Existem vários evangelistas circulando por todo o país agora que estão dizendo: aí estão eles. Existe o grupo Dê um nome e reivindique. Pessoalmente, gostaria de ser o presidente do grupo Nomeie e Reivindique. Coloquei meu nome nas urnas para presidente. Tenho o prazer de ser membro do grupo Não It Anti-Claim It. Posso provar pelas escrituras que se você não falando coisas à existência no meio, e você não o reivindica, você não o receberá. E quando as pessoas menosprezam essa verdade, isso me perturba. Só porque um pregador pode pregar um bom sermão não significa que um cristão deva acreditar em tudo que o pregador diz. Só porque um evangelista se veste bem e tem boa aparência não significa que ele esteja pregando a verdade. Se ele zombar da Bíblia e das verdades bíblicas, você terá de pagar por isso. É vital para um cristão ler a Bíblia e descobrir a verdade por si mesmo. Minha advertência é que sejamos tão espertos quanto a vaca velha, que tem bom senso suficiente para comer o feno e deixar os gravetos. Não existem pregadores perfeitos. Não existe humano perfeito exceto Jesus.
Se o pregador disser algo contrário à palavra de Deus, simplesmente desconsidere. Aceite as coisas boas que ele diz, mas se ele menosprezar as Escrituras, que talvez não entenda, não aceite o que ele está dizendo. Você pode aprender a comer o feno e deixar os gravetos. Então, quando ouço relatos de pessoas zombando de nós como o grupo nomeie e reivindique, eu ignoro confissão traz posse eles. E continuo obedecendo a palavra de Deus e falando às montanhas e amaldiçoando as raízes. Faça um inventário do seu corpo. Se você disser a esse câncer: "Ei, câncer, estou falando com você. Retire-se do meu corpo, em nome de Jesus. Você não pode viver em mim. Você não pode me matar. Você não pode nem mesmo fique no meu corpo. Vá para as profundezas do mar, em nome de Jesus." E se você acredita e não duvida, o Senhor disse que isso será feito. Faça isso todos os dias. Claro, isso não significa apenas câncer. Você pode fazer um inventário do seu corpo. Algumas pessoas podem ter uma longa lista de coisas que estão erradas com elas. Pegue essa lista e faça várias cópias. Coloque um em cada cômodo da casa. Várias vezes ao dia fale sobre essas aflições e ordene que sejam removidas do seu corpo. Depois de falar com as aflições, agradeça ao Senhor. Obrigado, Senhor, por remover as infecções do meu sistema sanguíneo. Obrigado porque meu sangue está normal em nome de Jesus. Falando coisas à existência, qualquer coisa que esteja errada com você pode ser sua montanha e você deve aprender a falar com ela. Pode ser que sua carteira esteja vazia. Se há áreas na sua vida que não estão dentro da vida abundante que Jesus prometeu, João 10:10, você precisa aplicar este ensinamento a essa área e fazer algo a respeito. As bênçãos não são automáticas, as bênçãos de Deus não virão sobre você automaticamente. Se você está esperando por uma bênção financeira ou por uma cura física, estará esperando por muito tempo. Por que você não fala com o diabo sobre o seu dinheiro se você está falido? Diga: "Diabo, eu deveria estar vivendo uma vida abundante. Satanás, eu assumo autoridade sobre você. Jesus diz que posso amarrá-lo, portanto, estou amarrando você para que você não possa ir contra meu dinheiro. Eu ordeno que você entregue meu dinheiro. Dinheiro solto, em nome de Jesus." A seguir, você fala sobre o dinheiro que Deus tem para você. Deus tem uma certa porção de bênção financeira para você. Por que você não fala com isso para que ele venha? A confissão traz posse à existência. Eu ordeno que meu dinheiro entre para mim, o suficiente para pagar todas as minhas contas, e milhares de dólares sobrando para espalhar o evangelho e comprar o que minha família precisa. Algumas pessoas dirão apenas centenas de dólares, mas outras não dirão absolutamente nada. Porque isso acontece quando Deus tem ajuda para você. Seja engrandecido, Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Salmo 35, 27b. Porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, embora fosse rico, por amor de vos se tornou pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. 2 Coríntios 8, 9. Estas escrituras mostram claramente que não é a vontade de Deus que o seu povo seja atingido pela pobreza. Deus pretende que usemos este princípio em todas as áreas da nossa vida. Você pode falar com a confusão para ir. Espírito de confusão, saia de mim. Você não pode viver em falando coisas à existência minha mente. Confusão, você deve ir embora de mim. Eu ordeno que você seja removido, em nome de Jesus. Estou falando com você, espírito de confusão. A confusão não é de Deus. 1 Coríntios 14:33 diz: porque Deus não é autor de confusão, mas de paz. Não importa qual seja a montanha, se ela estiver fora da vida abundante que Jesus planejou para você, ordene que ela vá embora. Você não tem nada a ver com isso. As poucas escrituras que mencionei aqui podem ir contra todas as obras do inferno. 2 ou 3 escrituras funcionarão. Você não precisa memorizar a Bíblia inteira. Apenas aprenda a falar com a montanha. Fale com ele e veja-o desaparecer. É algo que você deve aprender a fazer por si mesmo. Faça você mesmo como tenho falado com as montanhas há anos. As pessoas querem que eu fale com as montanhas por elas.
Você sabe como, Norvel. Por favor, fale com minha montanha por mim, dizem eles. Mas tudo o que eu posso fazer, você pode fazer. Cada cristão pode aprender a falar. Confissão traz posse para as montanhas. A Escritura diz: se tiverdes fé, e não duvidardes, vos o fareis. Você deve. Não eu fazendo isso por você. Ninguém mais está fazendo isso por você. Se você falar com sua montanha, ela será removida. O Senhor permanecerá fiel à sua palavra por você, assim como o fará por mim. Comece a falar hoje como o Senhor gostaria que você falasse, como o filho de um rei que você é. Conclusão: Deus quer que seus filhos aprendam a falar. Aprendam a falar com as montanhas em suas vidas e digam-lhes para serem removidas, a amaldiçoar as raízes das doenças para que morram, a falar as coisas à existência, assim como Deus faz. Quando os cristãos aprenderem a falar, terão a vitória e viverão a vida abundante que Deus prometeu. Sobre o autor Norvel Ais compartilha a palavra de Deus com ousadia e simplicidade, com entusiasmo que cativa o coração do ouvinte. Ele aprendeu através da experiência pessoal que a palavra de Deus pode ser eficaz em todas as áreas da vida e que funcionará para qualquer pessoa que acredite nela e a aplique. Norvel possui vários negócios que funcionam com sucesso, apesar de passar mais da metade do seu tempo fora do escritório, ministrando o Evangelho por todo o país. Sua obediência a Deus e sua disposição de compartilhar sua fé o levaram a vários lugares. Ele ministra em igrejas, seminários, convenções, faculdades, prisões, onde quer que o Espírito de Deus o leve. Para cópias adicionais deste livro no Canadá, entre em contato. Palavra Viva P.O. Box 670 Niverville, Manitoba, Canadá. Rua 1 Eu. Para obter uma lista completa de fitas e livros de Norvel Ais, escreva Norvel Ais por Caixa 1379 Cleveland, TN 37311. Por favor, inclua seus pedidos de oração e comentários ao escrever.